ocupa um grande expediente para fazer alguns registros, mas também análise diante do cenário que nós estamos vivendo. Nesse momento, eu quero divulgar e agradecer, em nome do Partido dos Trabalhadores, a movimentação dos artistas sergipanos, que logo mais às 16h30, eles vão estar na Praça General Valadão, fazendo uma movimentação em defesa da liberdade do companheiro Lula. Ao mesmo tempo, hoje, está completando o 14º dia da greve de fome dos companheiros do movimento dos pequenos agricultores e do jovem do Levante Popular, e eu peço aí a sonoplastia para colocar a imagem, onde eles pedem exatamente serem ouvidos pelo Supremo Tribunal Federal, porque a fome volta ao país. São mais de 1.500.000 pessoas que voltam ao estado de miséria, estão abaixo da linha da pobreza. Portanto, o Brasil volta para o mapa da pobreza. E aqui essa foto, eu quero que passe outra. Aqui são os grevistas. Aqui eles estão na porta da casa do ministro Fachin. Ontem eles fizeram, passe a outra imagem, eles fizeram um ato interreligioso, nós estamos vendo aí, e pedindo para serem ouvidos. Por enquanto só o ministro Lewandowski ouviu todos eles. Eles já estão num estado debilitado, preocupante. E chegando em Brasília já a grande marcha dos trabalhadores sem terra, dos camponeses do movimento Pequenos Agricultores, mas a grande liderança do movimento dos trabalhadores sem terra, entrando em Brasília com representação de todo o Brasil, para que no próximo dia 15 nós possamos fazer o registro no Supremo Tribunal Eleitoral da candidatura do companheiro Lula. Mas agora eu vou fazer um registro muito triste desse cenário, com fortes contradições, que está levando o nosso país a uma situação de barbárie. Exatamente ontem, Dia dos Pais, na cidade de Brejo Grande, tem uma tradição organizada pela população, com apoio dos políticos locais, de fazer uma cavalgada, tanto no Dia das Mães como no Dia dos Pais. Saindo do povoado Brejão dos Negros, onde tem um grande quilombo, vão até a cidade, depois eles voltam para Brejão, e a festa de encerramento acontece sempre em Brejão. Quando eles retornaram do centro da cidade, da sede do município, que estavam já em Brejão dos Negros, já para encerrar a cavalgada, e que ia começar a festa, né, a parte mais de música, de dança, aconteceu algum tumulto. A polícia prendeu um rapaz e um jovem de 22 anos, acho que é José Wilson. Ele se dirige para ver o seu amigo que estava já algemado. A polícia pediu para ele se afastar. Quando ele vai se afastando, um policial dá um tapa no rosto dele. Não sei se o mesmo policial ou outro deu um tiro no pé dele, e aí ele cai. Ao cair, outro policial vem e dá um tiro na nuca. O que eu estou narrando aqui foi testemunhado por dezenas e centenas de pessoas que estavam lá e que estão em desespero. Um trabalhador de 22 anos que ajudava o sustento de sua família. A mãe tem mais 3 filhos, inclusive uma filha com deficiência. Ele trabalhava na lavoura como diarista, mas também na pesca, era também pescador. Um rapaz assim, elogiado por todo mundo. A revolta foi tão grande que hoje, se você quisesse entrar em Brejo Grande, você não entrava. A população tocou fogo em imóveis velhos e pneus usados e ninguém conseguia entrar. Eles quebraram a delegacia, revoltados. E eu estou dizendo aqui o depoimento da população. Não é o que está na Infonet. É o que o povo viu, testemunhou e não pode ser manipulado. Tem que ser apurado. Já tem informações que o policial já foi afastado, já estão abrindo o inquérito, mas não foi nada de tiro que perdido. Foi realmente intencional. Porque intencional está sendo o genocídio
da maioria da nossa população jovem e negra e pobre desse país. E nós precisamos estarmos alertos para isso. Isso é o avanço do fascismo. É o avanço do ódio no coração das pessoas que não sabem o porquê está acontecendo. E o para quê desses comportamentos tão agressivos. Financiado pelos grandes industriais das fábricas de armamento. Estimulado pela grande mídia dessa nação. De aprofundar o preconceito social, racial e sexista. Portanto, na tarde de hoje, é com muita tristeza que eu vejo aquela população do Baixo São Francisco, guerreiros e guerreiras, que estão conquistando o seu território com muita luta, com muita ameaça de morte, mas enfrentando e mudando a sua vida. Ver uma tragédia dessa no dia que eles estão celebrando exatamente o Dia dos Pais. E eu espero que a Secretaria de Segurança Pública, que a Polícia Militar, não só apure, mas afaste essas pessoas, porque a polícia não pode ir para uma festa popular armada desse jeito, quando você tem instrumentos que imobilizam, instrumentos que inibem a violência. A população, quando está celebrando, ela não é bandida. A população, quando está celebrando, ela não é marginal. Bandidos e marginais estão, às vezes, nos condomínios, nas grandes mansões, financiando e ajudando o extermínio daqueles que produzem a riqueza nesse país, que são os trabalhadores e as trabalhadoras. Portanto, a polícia, quando a gente defende a desmilitarização, é porque ela não pode ser formada para encarar a população como se estivesse numa guerra civil. Porque nessa guerra só morrem os pobres negros da periferia das cidades ou dos povoados. Esses que estão sendo exterminados. Da mesma forma que os brancos colonizadores exterminaram com os nossos índios. Exterminaram com muitos dos nossos irmãos vindos da África. E agora continuam exterminando eles. Continuam exterminando os índios e a gente lida com os nossos irmãos. Primeiro que o nome índio já foi o colonizador que deu. E continua adjetivando, desqualificando, diminuindo a sua capacidade e a sua inteligência e não respeitando as suas diferenças. Na cultura, na forma de ver o mundo, de lidar com a natureza. A mesma coisa são os irmãos negros. Mais de 50% da população são negros. E, no entanto, o que nós estamos vendo é cada vez mais acentuada a violência. E a violência não só por parte da população, mas por parte das forças policiais. É o país que mais mata, que a força policial mais mata o cidadão e a cidadã. Também é o país onde mais morrem policiais nessa guerra. Portanto, quando a gente diz desmilitarizar, é para que os policiais, eles protejam a população. Eles têm os instrumentos de repressão, mas eles têm uma preparação, que primeiro é o diálogo, segundo são instrumentos que não são letais. O instrumento letal é o último instrumento a ser usado na hora de um tumulto. Porque acontece isso. Morre um jovem de 22 anos, negro, pobre, trabalhador, e é exterminado, é executado com um tiro na nuca, no chão já, que já tinha um tiro no pé. Então fica não só o registro, mas o apelo não só para que seja apurado, nem que seja punido, mas pessoas na polícia que têm essa visão não podem estar nas manifestações populares. O comando tem que ter esse cuidado. O comando que é preparado, ele precisa perceber que as manifestações populares não são manifestações de bandidos, como a grande mídia fica passando. E que precisamos assegurar o direito às manifestações. A semana passada foi o dia do advogado. Participei da sessão na Câmara dos Vereadores. Uma homenagem que foi prestada aos advogados através de
suíte dada à Ordem dos Advogados de Sergipe, Seção Sergipe. E lá foi denunciado que numa assembleia que foi realizada pelo Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, o MTST, 2 advogados desse movimento foram ameaçados por um cidadão que estava de bermuda e que chegou neste movimento, nessa assembleia, apontando uma arma, um revólver. E os 2 advogados, uma advogada e um advogado, dirigiu-se a ele pedindo que ele se apresentasse. Por que ele estava ali com aquela arma? Quem era ele? Ele era policial? Ele era o quê? Para estar ameaçando uma assembleia de trabalhadores e de sem-tetos. Ele xingou, ameaçou, e quando eles tentaram filmar e gravar, ele ameaçou detonar a cabeça deles, dos 2 advogados. E debochava, e dizia que nada ia acontecer. O advogado conseguiu chamar a polícia, que lá não chegou. E chegou um carro da guarda municipal, que coloca os 2 guardas, a guarda e o guarda, diziam que nada podia fazer. Eles entraram em desespero e resolveram sair. E o rapaz saiu andando, a guarda sabe para onde ele foi, e depois já foi identificado. Era o guarda municipal. E aqui eu digo na tribuna, eu acompanhei todos os advogados, foram muitos advogados que foram fazer o BO na primeira delegacia. Eu acompanhei como parlamentar e como militante dos direitos humanos. E precisa não só ser apurado, mas a Prefeitura de Aracaju precisa também desmilitarizar a Guarda Municipal, que é muito mais grave. Porque a Polícia Militar, ela passa por treinamento e capacitação. Ela sabe muito bem, no seu processo de treinamento, quais são os direitos constitucionais, quais são os seus limites. Às vezes são instigados a ter esse tipo de comportamento. Mas a Guarda não é preparada para isso. Ela é preparada para proteger o patrimônio. E de repente ela está armada, militarizada, a partir de uma política equivocada da ex-gestão de Dr. João Alves. E a gestão de Edivaldo Nogueira, que nós fizemos a defesa nas ruas, defendendo a democracia, defendendo o respeito à cidadania, não pode deixar de tirar dessa função de guarda as pessoas que têm essa formação violenta e agressiva. Tem que botar no processo de readaptação e de outra capacitação. A população precisa ser protegida e não eliminada e executada. Fica aqui o nosso registro, o nosso apelo. Era isso, senhor presidente, senhoras e senhores deputados.